Olá, eu sou Thelma Alves de Oliveira, sou autora dos livros Eu Sei de Mim, Eu Sei de Mim, Ah, Sei Sim, que são poemas feitos para as crianças, né? Buscando tocar o tema dos direitos das crianças e especificamente das violências, né? Que são exercidas contra elas, sobre elas ou onde elas estão envolvidas. Eu trabalhei minha vida inteira um pouco passeando como professora, educadora, psicóloga, trabalhei com políticas públicas e de repente a poesia me encontrou e eu me encontrei com ela. E é sobre esse trabalho que a gente vem conversar hoje e o Luiz, como arte educador, vai fazer parte desse papo, dessa conversa, trazendo as suas experiências na arte educação e explorando um pouco, né, como vamos discutir as oportunidades, as possibilidades que esses dois livros trazem para a família, para os professores, enfim, para quem convive com as crianças. Ótimo. Então, Thelma, é uma oportunidade e tanto, né? Eu sou Luiz Teixeira, trabalho como arte educador, com projetos culturais, principalmente pensando nas crianças como protagonistas. E essa oportunidade de você trazer por meio da poesia um tema tão significativo como Eu Sei de Mim, para mim tocou. Quando eu li os teus livros, a simplicidade da linguagem, a maneira como eles trazem uma percepção da criança como alguém que é capaz de e que tem uma visão de mundo que precisa ser respeitada, é algo que precisa ganhar um espaço e estar no dia a dia da escola. Então eu começo perguntando para você, né? Jogando assim uma figurinha para a gente brincar um pouquinho com esse título. De onde veio esse Eu Sei de Mim? Ele veio da própria intenção do livro, né? A ideia era fazer com que a criança se sentisse mesmo capaz de entender uma situação que ela não entende e que está difícil para ela, de perceber os seus sentimentos que estão presentes naquela situação, de pensar no que fazer ou não fazer, né? Como lidar com essas situações do cotidiano, na escola, em casa, na rua, né? Coisas que ela vive, né? Mas que ela precisa estar atenta, né? As questões não são dadas, né? As pessoas não são dadas. Então, nessa formação da criança, da formação da sua identidade, da sua autonomia, da sua autoconfiança, da sua construção como um ser, né? Como um sujeito. E esse sujeito é um sujeito primeiro de si, né? Eu sei de mim, a gente faz a pergunta, você sabe de você? Eu sei de mim? Será que aquela criança que a gente está lidando sabe dela? Ou está, digamos assim, não sabe ainda, mas está procurando saber? Mais importante é isso, né? Procurar saber, ou se sentir capaz ou instigado a se conhecer, a se aprender, a se desenvolver. Então, e essa afirmativa veio no seguinte sentido, né? Eu sei de mim como uma afirmativa para trazer isso, eu sei sim, e eu vou buscar, né? E eu posso descobrir e eu posso fazer, né? E acho que de repente funcionou, porque se você ficou provocado, a ideia era essa mesma, né? E as crianças, principalmente, Luiz, elas são tratadas como objetos ou como alguém que resolve, alguém dá ordem para ela cumprir ou define o que ela tem que fazer ou diz quem ela tem que ser, né? Os adultos estão muito mal acostumados em olhar para a criança, né, como se diz, uma tábula rasa que eu vou pôr e me projetar nela e ela vai ser o que eu quero. E a gente precisa inverter isso, né? Perfeito. A gente precisa fazer com que a criança busque se conhecer e ser quem ela quer ser, né? E a gente percebe que hoje já faz parte do, digamos assim, de um questionamento pedagógico, psicológico, que a gente precisa ouvir a criança. Precisa criar esse canal, essa ponte. Porém, isso na prática nem sempre acontece. A gente vê que, principalmente dentro do ambiente familiar, né, e dentro do ambiente da escola, né, existe a preocupação de que isso tem espaço, porém o condicionamento, a mecanicidade das relações acabam impedindo muitas vezes disso acontecer. Eu tenho sempre uma lembrança de uma cena que eu vi numa escola, de uma criança chegando, né,
Tá certo que o momento não era o mais adequado, e nem sempre aquele momento, né, é perfeito, mas uma criança chegando com uma peninha de um passarinho para a professora e assim com um fulgor, né, de expressão, uma alegria, e ouvi larga isso, não é momento. Então, aquilo que era uma oportunidade de pesquisa, de conhecimento, de diálogo, de troca, às vezes se perde nessa falta de espaço. Então, quer dizer, não é culpa do professor, não é culpa da criança, mas é necessário que a gente crie esse espaço de reciprocidade. Isso eu penso. Sem dúvida, né? Da escuta e de se colocar no lugar do outro. E aí eu te digo que foi bem difícil o exercício que eu precisei fazer, porque a narrativa é como se a criança estivesse falando. E como é difícil olhar pelo lugar do outro, né? Falar ou como se o outro estivesse falando, né? Ocupando a sua voz. Então, a gente sabe, eu que fui educada, né? Num outro modelo muito mais repressivo, né, inibidor das expressões, né? Fui criada numa época em que você tinha uma roupa para sair, uma para ir para a escola, né? Um sapato, aquelas coisas assim muito franciscanas, né, da vida. E hoje eu vejo, né, essas oportunidades dos ambientes que as crianças convivem, né? Como é bonito ver uma criança florescer, né? E como é importante perguntar. Você falou da escuta, né? Mas a escuta, você precisa perguntar para que ela possa falar, né? Então essas perguntas são muito importantes. O que você achou? O que você sentiu? Como foi isso? Né? Aí sim vem. Né? Porque se você não tiver pergunta, não tem resposta. Né? Ela não chega assim, às vezes chega, né, contando uma história do nada, né? E aí você tem que parar para escutar. E não são todos que têm essa disponibilidade, essa prontidão. Exatamente, não são todos que conseguem nem falar dos seus sentimentos, nem contar história com tanta facilidade. Tem crianças que têm muito mais. E para aquelas que não têm, a gente tem que perguntar. Né? Mas uma pergunta de verdade, né? Não é aquela pergunta esperando a resposta X, Y, Z. Né? Porque daí você vai orientar a conversa para se você, como adulto, se reafirmar. Né? Ninguém precisa disso. É mesmo para entender esse mundo da criança, mas principalmente, eu disse, estou com uma coisa importante, ela aprender a se expressar, ela aprender a se perceber, né? E só se expressa quem se enxerga, né? Quem se pensa, quem enxerga seus sentimentos, né? Enxerga as suas dificuldades, os seus medos, né? As suas dúvidas, enfim. E é muito legal se levantar isso, e não é só na escola, né? Em casa, né? Perfeito. Com os adultos, com a família, tem muito ainda a ordem pronta, o desejo São ranços, pronto. Né? De tradição, de hierarquias, né? E eu acho que isso precisa ser visto com carinho. Verdade. E se a gente entrar, né, no tema da violência, ele é muito sobreposto em cima disso que você falou, da estrutura social assimilada, né, da cultura, né, das violências, que elas estão calcadas num lugar de poder. Então, é o adulto que tem poder sobre a criança, é o homem sobre a mulher, é o rico se achando melhor que o pobre, né? Então, assim, essas populações mais vulnerabilizadas, criança, idoso, deficiente, enfim, que são mais frágeis no sentido da sua autodefesa, são exatamente aquelas pessoas que sofrem violência, que sofrem maus tratos, que sofrem violência porque têm muita dificuldade de se defender. E uma das ideias dos poemas também é essa, né? Fazer com que a criança aprenda a se defender, né? Que ela pelo menos crie essa coragem, né, de reagir, ou buscar ajuda, né, ou denunciar, ou contar história para alguém, ou, enfim, não se permitir a determinadas situações e assim por diante, né? E você comentou, né, que a poesia, nisso, ela pode ser não só uma ferramenta, mas ela pode ser, assim, uma motivação para tocar justamente aquelas crianças que, quem sabe, não tenham essa prontidão, essa facilidade de expressão. Então, quando você se aproxima da criança, interessado no sentido de estar atento e pleno para ouvir o que a criança tem para trazer,
E isso ainda acontece dentro do ambiente de troca cultural, seja uma história, seja uma poesia. Isso parece que empodera e cria outras condições da criança poder trazer o que é um pouco a sua história. Sem dúvida, né? Porque a poesia, ela tem ritmo, ela tem uma sonoridade e você às vezes não entende a poesia como você entende uma conversa de primeira, né? Aí você presta atenção naquilo, o que esse texto está querendo dizer, o que fala sobre isso mesmo, né? Então acho que esses elementos da arte que vão chamando a atenção, às vezes a pessoa tem uma história super divertida, uma menina, 2 anos, que filha de uma pessoa que trabalha comigo. E ele lia de vez em quando esses livros para ela, mas ela queria ouvir aquela poesia. E as crianças fazem, ela gosta daquele jeito, daquele som, pode ser até que alguns elementos conscientes ou cognitivos não estejam ali, mas de alguma forma está tocando, né? E eu acho que é a partir dessa delicadeza do poema e da arte que a gente busca, pelo menos, né, tratar uma situação tão difícil de uma forma mais leve, né, que a criança consiga se identificar, que ela consiga se interessar, né, para depois, quem sabe, fazer uma pergunta, fazer uma conversa, né, aprofundar a sua história, também Sim. querer contar a sua história, né? Eu acho que essa possibilidade de fazerem com que vozes, porque todos nós temos vozes dentro da gente, que não é apenas uma voz, né? E o reconhecimento dessas vozes das crianças que trazem as suas histórias, que têm a sua visão de mundo, é um caminho realmente de relação entre o educador e a criança extremamente importante. Porque ali não é um processo pedagógico que acontece apenas a partir, como você estava dizendo, de um conteúdo curricular que vem e que tem que ser transferido para a criança. Exato. Né? Existe a possibilidade de pensar isso como um processo, e um processo que utiliza a história de vida da criança. A criança não é... Tem um sociólogo, acho que português, Manuel Sarmento, se não me engano, que ele fala exatamente isso, que a gente precisa mudar um pouquinho esse conceito da criança como um devir. Todos nós estamos num processo de devir, estamos em transformação. Então, há que se olhar para a criança como um ser pleno, que tem sua opinião, que tem sua visão de mundo e que tem como contribuir dentro de um processo de ensino-aprendizagem. E é belíssimo, né, como a criança descreve o mundo, né, se você estiver atento para isso, né. Às vezes assusta, eles são poéticos, eles são divertidos, né, eles desnudam coisas que para a gente já estão num quadrado assim, né, eles viram as coisas às vezes de perna para o ar, eles têm que dar uma desorganizada para entender o que eles estão falando. Eu acho que essa riqueza, né, da abertura da mente, né, dessa, digamos assim, menos preconceito, menos defesa, né, menos medo, eles têm muito mais liberdade, né, de pensar e de expressar. A gente já foi aprendendo nas escadinhas, né, nos formatinhos, tudo como que tem que ser e tal, a criança ainda não, né. Então é muito bonito aprofundar esse olhar, né, e conseguir enxergar essa potencialidade mesmo e a beleza do olhar, da lente que a criança traz, né, para o mundo. Perfeito. É fantástico. E esse é um ponto interessante também, me faz lembrar um pouquinho a história da roupa nova do rei, né? Sim. De como o olhar da criança é aquele que, né, viu simplesmente que o rei estava sem roupas. Eita, não, vocês estão... Enquanto todos, né, tinham embarcado na farsa, né, e estavam falando o mesmo, né, o mesmo, digamos, discurso, enquanto a criança conseguiu desmascarar tudo isso. Mas isso também tem uma forma que a gente pode perceber de não mitificar também isso, não colocar a criança, né, como aquele pequeno adulto. Sim. Né? Por isso, quando você traz essa questão mais sensível da criança, o olhar dela, a possibilidade dela quebrar com todo um condicionamento que nós adultos muitas vezes temos para olhar o mundo, é algo extremamente importante. Penso e volto para a questão do processo educativo. Quando você, adulto, consegue se abrir, né, ao brilho que nasce de uma observação de uma criança, de um olhar que ela tem, desse colocar o mundo do avesso, que mexe um pouco com os conceitos tão solidificados, cansados, monótonos,
mecânicos que você acaba inevitavelmente caindo nessas armadilhas, e você poder se abrir para ouvir isso que a criança traz, eu acho que faz parte de todo um processo que precisa ser mais colocado no cotidiano. Sem dúvida. Das famílias e das escolas, como você disse. E me faz retomar um pouco o que você falou dos livros não ser uma ferramenta, né, como uma lição de casa, como uma prova, né, alguma coisa que tem que ser assimilada, copiada, reproduzida, repetida e tal. Não, né, não é isso. Ele não tem conclusão pronta. Né? Ele vai ser um leitor, um escutador, ele vai lidar com aquilo do seu jeito, com as suas questões, né? De uma forma subjetiva e particular. Né? Eu acho que junto com o que você fala de ter um ambiente de expressão, né? É também da subjetividade, da individualidade. A gente fala as crianças, os adultos, mas eles não são iguais, né? Nem nós adultos somos, ainda bem, né? Mas, de qualquer forma, eu penso que, além de estar, né, como você está trazendo, criar um ambiente que ela possa se expressar, é a gente entendê-la como única, né? Como aquele ser que está despertando para aquela observação que ele fez, que desencadeou uma lembrança, que foi da vivência dele, né? Que é o particular, né? Que é essa questão muito individualizada e do que é significativo. Né? Eu vejo que na conversa com a criança, no trabalho, não conversa só, né? Porque criança a gente trabalha de várias formas, né, Alice? Correndo, brincando, escrevendo, pintando, apagando as coisas e assim por diante. Eu acho que nesse trabalho a gente vê esses insights, né? Essas coisas, e existem crianças que conseguem fazer isso de pronto, né? E outras que a gente tem que dar aquele estímulo, puxar, né, tutoriar, cuidar, mas vem, do jeito dele, mas vem, né? Acho que tem também, pensando, só para concluir esse raciocínio, né, de que não tem um jeito único ou formal que ela deva se expressar. Não é isso, né, que a gente está falando. É que ela possa se expressar do jeito dela e ela aprenda qual é o melhor jeito dela se expressar, né? Eu acho que é esse processo que faz isso, podemos chamar de educação, né? Da pessoa se conhecer, né? Poder falar sobre ela, poder entender o mundo, poder se colocar, agir sobre ele, né? É um pouco isso. Entender que existem múltiplas leituras a partir de um gesto, a partir de uma voz, a partir de um olhar. Exato. Eu lembro muito, eu trabalho muito com rodas de leitura. E dentro do processo de rodas de leitura, a gente tem a tendência, às vezes, de ter um sentido de ouvir mais aqueles que são mais ativos, mais participativos. E você muitas vezes esquece aqueles que não têm tanto esse protagonismo de eu entendi isso, ouvi isso, eu enxerguei isso, eu vislumbrei tal situação. E muitas vezes são esses que nem sempre são os mais ativos, mais participativos, que têm uma experiência mais vívida, às vezes, daquela leitura, daquele momento. Ou dá aquela sacada. Tem, né, aqueles aqueles insights, né, repentinos, aquela luz que... Né? Então, eu, assim, dentro dessa prática, comecei a incorporar o quê? Uma coisa mais circular, uma prática mais circular, em que cada um pode participar à sua maneira, né? Mas uma possibilidade de você valorizar mais essas múltiplas opiniões, leituras, participações, e cada um à sua maneira. Isso é tão rico, tão vivo, tão maravilhoso. É verdade. Não só as crianças, né, Luiz? Os adultos também. Está numa roda, tem um que vai falar sem parar, tem outro que vai ficar só escutando, o outro que vai pedir licença, mas não vão dar licença e ele não vai buscar sua palavra, né, seu lugar de fala, sua posição e tal. E o ser humano é isso mesmo, né? A gente passa a vida aprendendo a se conhecer, a ler, e vejo assim, né, que conforme a criança vai se desenvolvendo, ela mesma vai aprendendo a ampliar a sua visão ou fazer interpretações diferentes de uma mesma situação, né? Que é o acúmulo do aprendizado, né? Hoje ela vê assim, amanhã ela já está vendo de uma outra forma e assim por diante. E acho que a arte tem muito essa potência de tocar a pessoa, não só no aspecto, na capacidade cognitiva,
mais emocional, né? Ela é mais, fica mais aquela inteireza, né? do Entra momento. Por muitos canais, entra né? por muitos poros, né? Pelo ar, pelo ouvido, enfim. E isso é muito importante, né? Para a gente explorar melhor isso, né? Não reproduzir, mas poder criar situações onde isso apareça, né? De uma forma, como você falou, né? Democrática, né? Onde todos possam se colocar. Isso é fundamental. Você comentou comigo que esse livro ele já estava como que pronto dentro de você a partir de toda uma vivência quase de uma vida inteira, né, dedicada a olhar para a criança, sentir, né, todo esse universo dos direitos humanos, das potencialidades do ser humano. Então, eu acho que seria bacana a gente trazer um pouquinho isso. Tá. Isso, como surgiu para você e como que você vê que, né, porque é um tesouro, é um filho da gente que a gente traz para o mundo também, né? Como isso pode chegar no professor, como isso pode chegar na criança e como isso pode ganhar espaço dentro de um processo, seja em casa, como aquela narrativa que você trouxe da mãe, né, lendo para a filha, seja numa sala de aula, sem que a gente tenha que buscar essa questão qual é a moral da história, o que você aprendeu disso, mas que a gente possa abrir justamente para isso que estamos trazendo das múltiplas leituras. Sim. É curioso, eu até me assustei quando eu escrevi, porque ele saiu de uma vez, né? Assim, eu não sabia que estava lá, né? Eu até brinco que desentope, é como se alguma coisa, que assim, aquele filósofo nos diz assim, né? De que o que um homem é capaz de fazer, todos os homens são capazes de fazer. Eu acredito muito nisso. E nunca me imaginava escrevendo poesia, mas eu acho que eu sou... Não acho, mas eu sou capaz de fazer isso e aparece no momento certo, parece que aquilo lá vem, né? Mas de onde que veio? Ele não veio assim de uma iluminação divina, né? Ele veio de experiências vividas, de sofrimentos, né? Porque eu fui secretária de Estado, trabalhei na área de direitos das crianças, eu vi muito sofrimento. Eu vi adolescentes, cuidei, né, de adolescentes nas unidades socioeducativas, cumprindo 3 anos de aprisionamento, de isolamento social, por serem pobres, por terem dificuldade de sobreviver, por muitas razões, né? Eu vi crianças, assim, Betinho falava, é o que sobrou dela, né? Quando uma criança é vítima de violência, aquilo fica quase que ela perde aquela humanidade, né? Enfim, todas essas vivências, mais os estudos, as discussões, as políticas públicas, os projetos, né, foram consolidando muito do que está aí, do sentido de conteúdo, que é os direitos da criança e do adolescente, direitos humanos, né? Primeiro, eles são humanos, né? Eles não são uma coisa. Né? Segundo, direitos sociais, né? Nem todas as crianças têm a mesma oportunidade de vida. Né? A desigualdade social produz oportunidades muito diferentes e limites também muito diferentes. Né? Isso gera possibilidades de desenvolver um cidadão XYZ. Né? Então, isso do direito de toda criança, quando nasce, né? Eu sempre falo isso, ela tem um vir a ser, ela é um infinito de possibilidades. Para muitas crianças, essa possibilidade não é dada, né? Porque ela só tem corte, ela não tem comida, ela não tem carinho, ela não tem... Somatória é uma somatória de impossibilidades, né? e é como se aquilo fosse picotado, cortado. Então, todo esse sofrimento de crianças podadas mesmo na sua potência, né, de vida, mexeram muito comigo. E aí eu fiquei pensando, o que é importante, né, a gente poder falar nessa questão da violência, da capacidade da criança que ela tem interna de superar isso, né, da gente criar uma narrativa que possa encorajar, empoderar para ela poder falar de uma situação que aconteceu, né? Então eu queria muito isso e eu pego um pouco essa questão do direito e também dos sofrimentos das crianças. A gente passa pelo bullying, pela questão da exposição na internet, né? Pela situação de rua, né? de crianças abandonadas,
pelo dever de uma cidade de cuidar da sua população, especialmente das crianças, né? Então eu dou uma passeada nisso, que não tem muito a ver com o mundo da criança, mas tem meu, no sentido de buscar despertar e fazer com que essa consciência se coloque, né? E eu busco também trazer para aquelas crianças que têm uma vida mais privilegiada, né, de uma situação econômica melhor ou de um ambiente familiar mais acolhedor, mais amoroso, né, que ela também consiga enxergar que outras crianças não têm aquilo. É como se a gente fosse dando uma pitadinha de consciência social, né? Desperte para isso, vão olhar aquilo e assim por diante. Claro que dentro do mundo da criança, jamais com uma leitura crítica marxista, sociológica, sim, etc. Oferecendo a possibilidade, abrindo possibilidades de olhares, né? Exato, exato. Mas ali estava junto, sabe, Luiz? Estava essa crítica à sociedade, estava o meu sofrimento com o sofrimento que eu vi as crianças e estava esse desejo de superar isso, né? De fazer um mundo melhor, de fazer com que eles cresçam vendo e ajudando a fazer um mundo melhor, né? Eu acho que por isso que saiu assim tão fácil. Quer dizer, estava pronto no sentido de que foi algo que fez parte de toda uma trajetória, né? Foram muitas histórias condensadas nessas poesias que você criou para esses livros. Exato. E qual que é, digamos, como que você enxerga, qual que seria teu sonho? Qual que é a imagem que você gostaria de ver dessas poesias ganhando, né, as mãos, os olhos, os ouvidos? O que te vem de imagem? Eu gosto muito de ouvir isso. Quando eu falo com alguém que criou, né, algo, né, que, digamos, acalentou isso, que passou por um período de gestação e, de repente, né, se deslumbrou com esse filho surgindo tão rapidamente, eu penso, para onde vai esse filho, né? Que cuidado ele precisa? Olha só, vamos pensar, né? Acho que eu não tinha muito essa pretensão, mas é muito boa essa tua pergunta, porque eu queria que ele tivesse na mão dos pais, dos professores, das próprias crianças, né? Como um livro que instigasse e que atraísse, né? E atraísse para a leitura, para a conversa. Eu acho que tem uma arquiteta que é minha amiga, tem uma história super bonita, que no dia que eu dei os livrinhos para ela tinha um casal de meninas, uma de 6 e uma de 4. E ela tinha esse hábito de leitura à noite para as crianças, e naquele dia exatamente ela estava muito cansada. Chegou em casa e a mais velha falou, mãe, lê para nós. Ela falou, hoje não vou dar conta, eu estou muito cansada. Daí ela pegou os livros e falou assim, vejam isso aí. E aí as duas sentaram e de repente a mais velha que estava aprendendo a ler pôs a pequena no colo com o livro na mão e foi lendo. Ela leu inteirinho, parece que... Aí a alfabetização, a menina teve uma luz ali, né? E aí a mãe estava tão cansada, mas não estava tão cansada assim, que ela filmou um pedaço, né, de um poema. Eu acho que foi, para mim, a imagem que mais me gratificou. Uma criança lendo para outra criança, uma irmã mais velha lendo para uma irmã mais nova, né? Que é bem isso, né? Uma geração poder passar para as outras aquilo que ela aprende, né? Eu, com a minha experiência e as minhas conquistas profissionais, consegui influenciar outros profissionais que também vão influenciar outros, assim por diante, né? É que talvez seja mesmo um instrumento dinâmico, vivo e que tenha sentido para as pessoas, sabe? Assim, que dê vontade de ler de vez em quando, eu acho. Sabe, saudade daquele livro? Sim, Eu vi esse negócio lembro. aqui. Onde que tá mesmo aquilo e tal? Acho que por aí mesmo. Quando a gente pensa num livro com essa possibilidade de vida, né, de circular, né, trazendo leituras, trazendo olhares, trazendo momentos de alento, né, e de acalanto também. Isso é muito bacana, né? Porque você não fica só naquela intenção de, bem, esse livro precisa mudar o mundo. Né? Isso é uma pretensão que não funciona. O livro, ele tem que ter realmente, não é aquela questão de o livro tem asas que vão, né, te levar, né, para o mundo encantado. É menos, né? Então, quando você traz essa imagem de uma criança olhando para a outra, isso é o que acontece.
né, na relação entre os seres, entre adulto e criança, entre criança e criança, entre adulto e adulto também. Quando você pode fazer da leitura um momento de prazer, de descoberta, de provocação, de inquirição de você mesmo, de espelho. Claro. O livro tem que tocar as pessoas, porque são elas que vão mudar o mundo, né? Então, nessa direção, né, mudar o mundo é muito difícil. Eu passei minha vida e continuo insistindo na tecla. A gente tem algumas conquistas, depois tem retrocessos medonhos, né? E você fala, my God, onde vamos parar? Mas continuo persistindo, resistindo, né? Lutando. Mas tem vários jeitos de mudar o mundo, né? Não precisa ser na manifestação, na militância necessariamente, não precisa ser de uma forma guerreira, impositiva. Mudar o mundo talvez seja a gente criá-lo como a gente gostaria que ele fosse, né? Ou viver aquilo, ou se dar o direito de experimentar coisas, né? E a ideia do livro é um pouco isso, que ele seja assim, quase um bálsamo, uma coisa assim que possa estar fluindo essas experiências. Acho isso tão bonito. Porque tira um pouco aquela expectativa de que você cria algo, né, para que os outros admirem, né, ou digam, isso vai mudar a minha vida. Né? Realmente, um livro pode mudar a vida de alguém, mas porque existe uma ressonância aí. Então, é um processo vivo mesmo. E que aquela pessoa esteja pronta para mudar, porque nada chega, né? Uma música, um poema, uma história, né? Uma situação chega e ela se instala artificialmente, né? A questão precisa estar ali com a pessoa, né? É dela a questão. Né? O livro, ou o poema, ou a música, ou o filme, né? Ele é só um canal mesmo, né? Quem faz a questão é a própria pessoa, né? Isso traz um aspecto que eu acho que é bem importante dentro desse universo temático do livro, que é os educadores, de alguma maneira, terem o livro não como uma ferramenta apenas, mas como uma possibilidade deles enxergarem os processos educativos, como isso pode chegar até as crianças de uma maneira espontânea, natural. Não como um momento de aula, não como um momento de, bem, agora vamos aprender sobre isso, vamos tomar consciência disso. Penso que isso é um aspecto bem importante quando você traz um livro com uma, digamos assim, abrangência tão grande de visão de temas necessários de serem trazidos dentro do ambiente familiar e escolar, que isso, de alguma maneira, para os educadores, seja uma oportunidade deles também olharem um pouquinho para a sua própria história. Sem dúvida. Você me fez lembrar uma coisa, assim, né? Por isso que ele não veio com bula, né? Com manual, faça assim, faça assado, né? Porque a gente mataria qualquer possibilidade, né? De exploração desses potenciais todos, né? Mas é interessante porque um dos exercícios bons, que eu acho, é o adulto ler o livro. Não ele só lê para a criança, mas ele lê para ele mesmo. Perfeito. E isso aconteceu em algumas situações que a gente foi mostrar o livro, discutir, tinham familiares, e uma mãe se emocionou, começou a chorar, porque ela lembrou de uma situação de violência que ela tinha vivido. Ou seja, o livro não foi para ela, né? Não foi pensado nela, mas isso acionou uma memória sofrida e ela conseguiu se expressar. Depois a gente conversou, conseguiu falar. Então, se é que pode, não sei se pode, Luiz, dar alguma dica, mas leiam o livro primeiro, para si, né? Porque é só esse gosto que tiver é que vai passar para o outro, né? Se eu pegar um livro fechado e te entregar e diga, leia, pode ser que até a pessoa vá descobrir coisas, né? Mas se eu li primeiro e eu absorvi e eu criei um desejo que ele seja lido, né, e que outras pessoas possam vivenciá-lo, também é tudo de bom. Você tem que ter uma relação com esse livro, com essa história. Eu costumo dizer isso quando falo com os professores, que eles perguntam, mas como que eu posso desenvolver qual é a técnica para contar uma história, para fazer uma roda de leitura? Eu falo, olha, você tem que gostar dessa história que você está trazendo.
Se essa história não te tocar de alguma maneira especial, não vai tocar a criança. Não vai tocar, não mesmo. A gente só consegue ser mensageiro de uma coisa que tem sentido pra gente, né? Então isso é super importante. E às vezes os próprios educadores passam batido nisso, né? Porque como você falou, né, da automação, tá tudo corrido, é o currículo, é a prova, é o horário, Sim, a coisa, sim. ele vai passando assim meio que no automático, né? E não para pensar, né? Que histórias eu gosto, que eu quero ler, que livros me chamaram a atenção, né? E que livros eu gostaria que os meus alunos dividissem comigo, compartilhassem comigo, ou que coisas, né, vão poder discutir esse tema e assim por diante, né? Acho que é sempre, acho que em qualquer profissão, né? O autoconhecimento, ele é básico, seja para um psicólogo, seja para um educador, né? As pessoas precisam buscar se conhecer e aprender sempre, né? Para poder educar, não tem como. Eu sei de mim. Eu sei de mim. Você sabe de você? Inclusive, o título do livro, digamos, quando você fala o título do livro, Eu Sei de Mim, é quase como uma pergunta que você lança para si mesmo também, né? Você viu como você sabe de você? Sim. É uma provocação, né? Faz com que a gente, pelo menos, traga esse tema de olhar para si. E ter um pouquinho esse movimento aqui, quase como de um estilingue, né? Para você ir longe, você tem que trazer lá atrás e fazer esse movimento que vai para frente. Sim, sim. Se transforma em pergunta, né? Eu sei de mim, é uma afirmativa. Mas eu sei de mim? Será que eu sei o suficiente? Né? Que quantas perguntas eu não posso fazer em vários tons, né? Sei de mim de verdade? Sei de mim de mentira? Ou será que eu acho que eu sei de mim, ou eu não sei de mim, né? E aí a gente pode brincar, né? E, sei lá, quantas formas de olhar sobre eu, né? Sei de mim, né? Posso te lançar um desafio, Thelma? À vontade. Eu sei que você, além de escritora, de poeta, você também já foi atriz, no sentido de que declamou coisa, participou de grupos de teatro, né? Que tal se você lesse algum pedacinho desse livro que te fosse muito caro, muito querido? Ai, que lindo! Que tal? Pode ser, pode ser. Eu não estou muito treinada, viu, Luiz? Imagina. Vamos lá. Todos os poemas que são Abrir o muito livro caros. é uma coisa tão especial, né? Assim, como eu tenho direito a um, tá? Eu vou escolher um que eu vou te mostrar aqui, que lindo que é. Cada carinho tem seu jeitinho. Cada carinho tem seu jeitinho. Beijo de namorado é para os pais, garotos e garotas apaixonados. O meu é na bochecha e bem demorado. Carinho de criança é assim, faz bem a mim e ao outro e não incomoda ninguém. Olha, tão simples e tão essencial. Exato. Parabéns. Obrigada pela conversa, pelo desafio. Para despertar novas conversas. Isso aí.